É possível matar uma bactéria com as mãos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenã, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Apenã. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis, com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenã significa amanhã na língua do povo Gavião Parcategê. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Apenã, pensando o amanhã. Altair! Hoje a pergunta é zoeira, Altair? Aí, eu já tava esperando. Tava demorando falar de coisa séria. Chega, zoeira é o que importa agora. Tá certo. Altair, a pergunta hoje veio de um ouvinte, mas tem perguntas relacionadas de outros 2 ouvintes, Altair. É. Vamos lá? Vamos lá. A pergunta veio do Aloísio Pereira, que é estudante de gastronomia de Canguçu, Rio Grande do Sul. Aê. Olá, Naruhodors! Algo que me surgiu, mas fiquei com uma certa vergonha de perguntar em minhas aulas de microbiologia. Não fique com vergonha. Pergunte pra gente, que eu gosto dessas perguntas. É o seguinte: é possível matar uma bactéria pressionando ela? Por exemplo, apertando os dedos ou de qualquer maneira que seja possível de comprimi-las? Muito bom, muito bom. Fantástico, hein? Pergunta de criança, hein, Altair? Sensacional a pergunta de criança são as melhores. É verdade. Quando pisamos no chão, ou um jogador profissional de vôlei, por exemplo, bate na bola com toda aquela força, o que acontece com as bactérias que estão na bola, ou no chão, ou na mão, ou nos sapatos? Elas saem voando ou ocorre algo como quando cai um meteoro? Ou elas se mantêm como estão? Sei que são dúvidas no mínimo inusitadas, mas achei que alguém poderia ter perguntado algo parecido ou traria alguma discussão. Portanto, desde já eu agradeço. Traz muita discussão, são sensacionais essas perguntas, muito obrigado. Sensacional, Aloísio. Muito uma das obrigado. Melhores perguntas da temporada, hein? É verdade, verdade. Não tenha vergonha, de novo, não existe pergunta idiota, o idiota é não perguntar. Tá Pergunte. Certo. E aí, Altair, tem uma pergunta relacionada aqui da Lissa Russolo, que é tradutora e mora na Baviera, na Alemanha. Olha só, nossos ouvintes na Europa. Oi, quem? Oi, Altair. Tenho uma perguntinha pra vocês e a dúvida surgiu quando fui lavar minhas mãos depois de ter usado o banheiro de um restaurante e não havia mais sabonete disponível. Lavei somente com água e por isso me preocupei em esfregar bem as mãos, uma na outra, durante a lavagem e passei ainda mais tempo lavando do que eu de costume. E aí fiquei pensando, contra os germes e bactérias que ficam em nossas mãos, o que é mais eficaz na lavagem, a água ou o sabonete? Um beijão pra vocês e parabéns pelo excelente conteúdo que eu indico pra um montão de gente. Obrigado. E aí eu quero emendo com uma pergunta minha também, eu vi no Nerdologia, né? Ainda não assisti o episódio inteiro, mas eu ouvi lá no Nerdologia do Átila, né? Que sabonetes antibactericidas não fazem muito bem. Eles fazem bem o que eles se propõem a fazer. Que é matar bactérias. Isso. É isso?
E aí eles acabam matando bactérias demais, é isso, Altair? Tá, vamos começar respondendo a sua pergunta aqui. Então, os sabonetes bactericidas, eles fazem muito bem o que eles têm que fazer, que é matar as bactérias. Certo. No entanto, as bactérias, nem todas as bactérias fazem mal. Muitas bactérias são benéficas pra gente. Certo. Né? Por exemplo, você tem várias bactérias no seu estômago, no seu intestino, e elas têm uma importância muito grande pra digestão. Por centenas de milhares de anos, temos uma adaptação conjunta com esses organismos. Então, não é importante que você mate elas. A gente tá respirando bactérias aqui. Eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Por exemplo, só para você ter uma ideia, pegue o seu celular, né? Provavelmente ele vai ser touch, né? Abra uma mensagem e digite a tecla A. Só o fato de você ter batido na tecla A, você entrou em contato com 6.281 bactérias. Caramba! Exato. Em média, elas 6.281. Certo. Se você estiver no computador e é um teclado mecânico, e você encostar na tecla A, é um pouco melhor. Você só vai ter em contato com 180. Olha só. Então. Já é um pouco melhor. No computador, então, tem menos bactérias do que... Depende de quão velho ele é, né? Mas como você leva o celular para todos os lugares, ele é uma fonte de bactérias muito mais rica do que o teclado. Tá certo. Então, vamos voltar para a pergunta dos ouvintes, então. Tá aí. Então, mas fechando isso das bactérias, né? As bactérias, elas têm uma importância muito grande, assim, com exceção das que fazem mal, que são a minoria. Certo. Então, se você mata elas com muita frequência, né? Primeiro, você não cria imunidade, porque o seu sistema imunológico é uma forma de lidar com elas também, né? Estabelece um equilíbrio, né? E outra, elas podem passar por seleção diferencial. É igual quando você toma antibiótico demais. Se você toma antibiótico demais, você mata as bactérias, os vírus nocivos, mas você gera uma seleção de alguns. Sim, e esses voltam mais fortes, né? Ganham resistência. Como é quando você toma um antibiótico, por exemplo. Isso, mas sem precisar, né? Ou toma por menos tempo, ou então não segue orientação médica. Isso é muito ruim. O mesmo acontece por esses bactericidas. Então você pode criar focos de bactérias mais resistentes ou mesmo acabar com a sua imunidade. Você, como cientista, então, prefere que as pessoas usem sabonete comum? Sabonete comum, sabonete neutro comum. Isso. A menos que você tenha um problema de imunossupressão, sei lá, uma coisa grave mesmo, fez um transplante, sei lá, tem uma doença, assim, aí tudo bem, mas pessoas comuns, como eu e você, usem sabonete. Tá bom. Não tem problema nenhum. Agora, quando você aperta a tecla A do seu celular e tem contato com 6.200 bactérias, 81. 81? Não esqueça dos 81. Se você apertar mais forte, você mata alguma delas, Altair? Porque essa é a pergunta da Luísa. O que você acha, hein? O que você acha? Olha, Altair, pensando aqui como criança, eu diria que a gente mata algumas, viu? Você mata algumas? E como você mataria fisicamente? Pense, pra você ter uma ideia. Uma bactéria, mas elas têm várias formas e tipos, né? Mas uma bactéria normal, ela tem entre 5 e 10 microns de comprimento. Certo. Tá? Quanto é um micron? Então, pega 1 metro e divide em 1 milhão de partes. 1 milhão? É. 1 milhão de partes. 1 milhão. Aí, entre 5 e 10 dessas partes é uma bactéria média. Certo. Tá? Então, ela tem de 5 a 10 microns de comprimento e 1 a 2 de diâmetro. Então, ela é larguinha e fininha. Isso, um cilindrinho. Assim, é um cilindro bem fininho. Né? Ela tem esse tamanho. Então, imagine como você esmagaria ela. Como que você faria para esmagar? Pisando, Altair. Então, agora imagine que você pise nela e você tem um pé, né? E seu pé, sei lá, tem 30 centímetros. Sim. Um pé grande. Quando você pisar numa coisa grande com uma coisa tão pequena, de novo, nós vemos o mundo segundo a nossa própria régua, né? Que são o nosso próprio corpo. Então, muitas vezes, e aí por isso que é uma pergunta sensacional, a gente acha que, por exemplo, uma mesa, pensa uma mesa de mármore, assim, bem bonita, bem reta, de cozinha, né? A gente acha que coisas retas são de fato retas. Mas na verdade... São. Então, são irregulares. Depende do observador. Então, você olhando uma mesa reta, de fato ela é plana, né, bonitinha. Mas se você é uma bactéria, aquela mesa é algo incomensuravelmente grande. Claro. Que talvez durante toda a sua história, enquanto bactéria, você nunca chegue no final dela. Você nunca veja, você nunca saiba o que é uma mesa. Claro. Então, imagine que você é um organismo... É muito mais do que um pé de elefante, uma pata de elefante em relação à formiga, né? Muito mais. Se coloque, por exemplo, no lugar da bactéria. Imagina que você está em cima de uma mesa. Primeiro, essa mesa não é reta. Para você, ela vai ter vales, depressões, montanhas, coisas do tipo.
Além disso, você não vê o horizonte. Você não vê o final da mesa. Porque você é muito pequeno em relação à mesa. Claro. Aquela mesa que é finita para ela, para a bactéria é infinita. É como se fosse uma terra, sabe? Proporcionalmente, é a relação entre você estar, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Então você não consegue ver o final do estado. Não vai ver o final, exato. É uma bactéria em cima de uma mesa grande, sabe? Então você tem que se colocar no lugar da bactéria, em primeiro lugar. Eu recomendo, para quem tiver interesse, tem um livro dos anos 1860, que é do Wexhull, tá? É Uexull, que é um psicólogo e filósofo alemão, que o livro chama Dos Animais e dos Homens. E um dos temas que ele discute nesse livro é a questão do espaço pessoal. Certo. O espaço pessoal é assim, que a gente já falou isso em vários episódios, principalmente como referência é porque pássaros não têm medo de altura, né? Que os organismos são dotados de sentidos e esses sentidos foram moldados pela evolução. Então cada animal apresenta desafios, observa o mundo em função dos desafios que ele foi submetido durante a história evolutiva. Nesse livro ele coloca... que foram superando, foram seguindo adiante. Exato. Então ele coloca numa parte do livro uma foto, que é na verdade um desenho, né, porque o livro é muito antigo, de uma sala. Então é uma sala antiga, então ela tem uma mesa, tem cadeira, tem um tapete, tem a porta, tem uma janela, né? E aí ele coloca essa foto e mostra o que desses elementos da sala, elementos que fazem parte do espaço pessoal de um humano. Certo. Então, quando uma pessoa entra numa sala, o que é saliente para você? A cadeira, a mesa, a porta, a janela, né, que são coisas que você manipula, o telefone, coisas do tipo. Agora imagina que tem um cachorro na mesma sala. O que é saliente para o cachorro, para o mundo interno do cachorro? O tapete, a parte de baixo da mesa, né? Um cantinho, coisas do tipo, entendeu? Sim. Então, são percepções totalmente diferentes em função do mesmo espaço, né? Comparando você com uma bactéria, é a mesma coisa. O mundo pessoal de uma bactéria é muito diferente do seu. É muito. Então, partindo dessa premissa, coisas que você acha que são retas, né? Ou não tem espaços, para a bactéria tem. Sim. Agora imagine que você... E ela é muito pequena. Ela é muito... Em qualquer espaço. Isso. Então, exatamente. Imagine, por exemplo, que você tem uma bola de futebol, tá? Oficial, uma bola de futebol dura, né? E você pega por exemplo, uma prensa hidráulica, que é muito forte, muito mais forte que a bola, vai estourar a bola. Você coloca a bola na prensa hidráulica e aperta. Ela vai se dilatar e chega uma hora que ela estoura. Sim. Mas se você colocar a bola do lado, por exemplo, a prensa hidráulica tem uma certa largura, e em vez de colocar a bola no meio da prensa, você coloca no canto. O que vai acontecer? A prensa vai descer, vai prender a bola, só que a pressão que ela for fazer, vai chegar uma hora que a bola não vai estourar, ela vai escapar, ela vai espirrar. Entende? Consegue imaginar? Sim, sim. Mais ou menos é o que pode acontecer quando você pisa numa bactéria. Talvez você pise nela com uma certa pressão e antes dela esmagar, ela corra para uma ranhura e se esconda num cantinho. Entendeu? Isso é uma coisa possível. Mas o que eu pensei é que alguma bactéria eu vou matar. Então, exato. Muito bem. Eu não vou matar todas, né? Quando eu der um pisão, né? Mas pra mim é muito provável que pelo menos uma vai ter contato entre o meu pé ou o meu chinelo e uma bactéria que está numa superfície mais reta, convexa, sei lá, né? Sim, e é possível. É possível. Então, bactérias não ficam muito sozinhas, é muito raro elas ficarem isoladas. Elas ficam em colônias. Então, o que pode acontecer é você pisar ou bater a mão em alguma, elas espirrarem, e elas são muito leves, então elas vão longe, né? Elas espirram longe. Algumas, eventualmente, você pode amassar, mas esse amassar é diferente do amassar de você ser esmagado, porque você tem que pensar um corpo muito pequeno. Por exemplo, fala no caso de 5 microns, tá? Se você pensar um vírus, ele é muito menor que isso, né? Se você pensar coisas ainda menores como um elétron, né? Um elétron, ele praticamente não tem massa, ele passa por você. Aos olhos de um elétron, você é uma coisa oca. Você é oco, as coisas cruzam você, né? Ondas eletromagnéticas cruzam você, é como se você fosse uma coisa vazada, cheia de buracos. Que você, no seu tamanho atual, não consegue enxergar esses buracos. Mas a gente é cheio de buracos. Isso, mas coisas muito pequenas passam por você, né? Por isso que você tem aparelhos, tipo a ressonância magnética, os elétrons cruzam você o tempo inteiro. Verdade. Né? Uma bactéria passa por nós, Altair? Não. Tá. Não, porque tem certas estruturas do corpo que tem uma densidade ou um grau de coesão, né? Que é o termo técnico, um grau de coesão maior do que a coesão delas. Então ela bate e volta. Então essas bactérias que estão aqui no ar, neste momento, elas estão batendo em mim. Isso, ela bate e volta ou bate e gruda.
bom. Né? Só que tem um órgão do seu corpo que tem uma capacidade de coesão, ou seja, a ligação iônica, né, a ligação das moléculas, maior do que a coesão da bactéria, que é a pele. Certo. A própria pele. Então, por isso que as bactérias só entram quando tem um machucado, alguma coisa, ou você coloca a mão na boca, ou alguma coisa do tipo. Né? Então isso é importante. Ainda bem, é um desafio. A nossa pele evoluiu para se proteger das bactérias, aumentando a coesão. Faz sentido. Falando em coesão, eu tenho até uma pergunta para você, Kim. O que você acha que dada essa definição, né, que quando você olha as coisas de muito perto ou de muito longe, você cria realidades diferentes. Sim. Logo, os princípios físicos, as leis físicas são as mesmas, só que elas agem de forma diferente. Claro. Então vamos imaginar como se nós fôssemos coisas muito pequenininhas, como quase um vírus, por exemplo, entre uma bactéria e um vírus. O que você acha que é tocar? Quando você toca alguém, o que você acha que acontece? Por exemplo, no seu ponto de vista como pessoa, né, como um certo tamanho, quando você toca alguém, toca a mão de alguém, você sente o contato do outro, você sente o calor, você sente a pressão, tudo. Então parece que você não tem espaço entre a sua mão e de outra pessoa, quando você toca alguém. Mas se você toca alguém, você troca bactérias. Por exemplo, eu peguei na sua mão, aí tinha uma bactéria na minha mão, ela pode passar pra sua? O que você acha? Intuitivamente eu diria que sim. Ela passa, né? Então se a gente toca as mãos, na verdade a gente nunca vai tocar com 100% do espaço, né? Vai ter umas ranhuras, e nessa ranhura pode morar coisas, e essas coisas passam. Acontece num beijo, acontece num toque, uma coisa do vírus tipo. do resfriado, por exemplo. Por exemplo, você transporta, né? Ele vem pelo ar. Tocar, assim, se você pensar num ponto de vista macroscópico humano, o tocar parece algo muito trivial. Sim. Mas se você pensar do ponto de vista molecular ou subatômico, não existe tocar não existe uma situação em que você toca em que não tem espaço. Então, no fundo, você nunca toca ninguém. Por exemplo, imagine o seguinte. Imagine que você pega um guardanapo, né? E esse guardanapo você coloca perto de tem água no chão e você encosta o guardanapo. Certo. O que acontece? Não parece que o guardanapo puxa a água? Sim. A água vai subindo? Você nunca pensou como isso é possível? Como é possível a água subir contra a gravidade e molhar Por exemplo, você imagina que você está em casa e jogou um copo d'água no chão, alguma coisa, e perto da sua cama, e aí tinha um pedaço do lençol, e encostou com essa água. Quando você vê, o lençol tá inteiro molhado, a água subiu na cama. Como isso acontece? Porque as moléculas de H2O estão sendo transmitidas. E como elas são transmitidas? Isso que é interessante. Então, se você pega uma molécula de água, né? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? O H2O. As moléculas de hidrogênio, elas são negativamente carregadas, né? E a molécula de oxigênio é positivamente carregada. Então, imagina um triângulo, né? Com a base são os dois Hs e em cima é o O. A parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva, tá? Parece um pequeno ímã, não parece? Sim. Não parece um pequeno ímã que quando bate com coisas que tem, por exemplo, se o lado negativo da molécula, que são os dois Hs, bate com uma coisa positiva, gruda. Sim. Se a molécula está vindo no ar e bate o lado positivo com algo positivo, vai embora. Então, no fundo, se você pensar pelo mundo de uma molécula, ou até mais de um vírus, o espaço para ela é o Star Wars. São coisas batendo, quicando o tempo inteiro. São vários ímãs. Assim. São vários ímãs. Batendo, assim, eles batem, voltam. Batem, repelem, batem, voltam. Grudam, saem. Isso. Então, o mundo de um vírus, por exemplo, ou de um organismo muito pequeno, é um mundo parecido com o Star Wars, que as coisas batem, saem, voltam e tal. Né? Para eles é isso, né? É muito fácil você ser deslocado, você se grudar com alguém, você sair, se repelir e tal. Isso, por exemplo, por que a água sobe pelo papel, né? É esse princípio eletromagnético. A água sobe por uma ligação meio eletromagnética, é como se fosse um ímã. Ela consegue, como ela é muito pequena, as moléculas de água são muito pequenas, a força da energia gravitacional sobre elas também é pequena. Então elas conseguem fazer uma força contrária maior do que a força gravitacional. Então elas sobem o papel. Isso é a tensão superficial. Sim. A tensão superficial da água tem essa propriedade. As moléculas de água, elas são ímãs, pensando no tamanho delas, ímãs bons. Ímãs fortes, né? Isso. Tanto é que, se por exemplo, se você é uma formiga, né? Você é uma formiga pequenininha, daquelas bem miudinhas, e cai uma gota de água, e você encosta na gota, como você é muito pequeno e leve, você gruda na gota, e você é tragado para dentro da gota, você morre afogado. Imagina, você do tamanho de uma formiga, aí tem uma gota de água gigante, você encosta nela, você é grudado e tragado para dentro.
Imagina que mundo hostil. É uma piscina, vai. Não, mas é uma piscina flutuante, não tem um buraco. É verdade. Então, é como se fosse um organismo, pensando com a cabeça da formiga, é como se você fosse um organismo que comesse ela, sabe? Você é tragado pra dentro mesmo por conta da força fagocitada por conta da força eletromagnética, que, olhando de fora, é extremamente diminuta, mas pensando no organismo é muito grande. Sim. Né? Isso é sensacional. Sensacional. Então, pensando, por exemplo, essa coisa do tocar, né, que é essa relação das... Eu não vou ficar falando de bárion, de gluon, não vou falar dessas coisas. Pensando em elétron e próton só, tá? Bem simples. Imagine, por exemplo, um cilindro ou um recipiente com ar dentro fechado, tá? Fechado. Aí você começa a esquentar o interior. O que acontece com as moléculas lá dentro? Vai aumentar a pressão, elas começam ali a sambar ali dentro. Isso, o que é o sambar? Né? Elas estão sempre batendo, sempre estão tendo contatos, né? Então, se o lado negativo de uma molécula pega com o positivo da outra, repele, vai, bate e volta. Se você esquenta, né? Pense em água, que é mais fino, são moléculas de água. Se a água esquenta, vai aumentar a excitação das moléculas, né? Elas vão bater mais fácil e elas vão ficar no sambão lá batendo. Tá? Se você começar a diminuir a temperatura, por isso que fica gás, né? Então elas batem e voltam tão rapidamente que não cria o que a gente chama de coesão. Elas têm uma coesão muito baixa, porque elas têm uma entropia alta, que é uma bagunça, então elas estão sempre batendo. Isso é um gás. Né? Se você começar a diminuir a temperatura, o que vai acontecer? As moléculas vão começar a bater, eventualmente o lado negativo de uma molécula de água vai juntar com o lado positivo da outra. Como a temperatura é mais baixa, elas estão indo mais devagar, pode ser que grude, entendeu? Então é como uma bola batendo na outra. Então imagina duas bolas de goma, se você joga elas muito forte, talvez ela ricocheteie. Mas se você joga com uma força suficiente, ela bate e fica. Né? Então é isso que acontece, por exemplo, com as moléculas de água. Como que a água passa do estado gasoso para o líquido? É assim, você diminui a temperatura, eventualmente elas vão continuar batendo, elas vão começar a bater e ficar. Conforme elas vão ficando, vai gerar essa tensão superficial do volume delas e você tem água líquida. Se você continuar esfriando mais, essa tensão superficial que é volátil, né, que é meio inconstante, que gera o líquido da água, vai deixar as ligações, a possibilidade das ligações mais forte, porque a capacidade de movimento delas diminui. E mais estáveis. Isso, aí vira o gelo. Então, pensando no nível subatômico, a passagem do gás para o líquido e para o sólido é uma relação de temperatura e força. Que, por exemplo, pensando macroscopicamente agora, né? Imagina um balde de água. Eu tiro uma camiseta e coloco a camiseta dentro do balde. Né? Ela vai sair molhada. O que é molhado? Sabe, pensando macroscopicamente, você vendo uma camiseta molhada. Como você sabe que uma camiseta está molhada? Eu coloquei ela dentro do balde e tirei. Só que eu não te mostrei que eu coloquei no balde. Aí eu mostro a camiseta pra você e te pergunto, ela tá molhada? Aí você fala, sim. Mas por quê? O que te faz pensar que uma camiseta está molhada quando você olha ela? Que as moléculas de H2O grudaram na... Não é nem... Pensa assim, ela num varal mesmo. Tá pingando. Isso, tá pingando. Que mais? Que mais pode ser? Tá pesada. Exato, aumentou o peso dela. Ela tá pingando. Pode mudar a cor, né? Às vezes a cor fica mais forte, mais fraca, né? Dependendo do tom. Você está pensando macroscopicamente. Então você criou esse nome molhado para tentar representar um estado emergente de um conjunto gigantesco de moléculas de água e tecido interagindo. Não se misturando, mas interagindo. Se você agora pegar um microscópio, começar a olhar bem dentro da fibra, assim, olha a fibra e vai olhando lá dentro, se você olhar bem numa molécula de água relacionando a relação dela com o tecido, não está molhado. Quando você olha muito perto, as coisas não molham. Quando você olha muito longe, que é o agregado de várias moléculas juntas, você vê o molhado. Isso é chamado processo de emergência. Quando você vê de perto, na verdade, são moléculas de H2O interagindo por coesão com moléculas do tecido. Do tecido. Então, mas é nesse esquema... polaridade tão próximas, assim. Mas nesse esquema de ímã. Entendeu? Nesse esquema de ímã. Então a água é um imãzinho bem simples. Ela encosta numa parte do tecido. O tecido também é formado por ímãs. Isso. Por conta dos próprios elementos químicos. Então, não é que ele é formado por ímãs, porque você pensa um ímã como algo que tem uma força. Mas todos os elementos químicos, eles têm um lado positivo e negativo. Alguns, por exemplo, são o que a gente chama de elementos químicos balanceados. Que o lado negativo, assim, tem a mesma quantidade de moléculas negativas e positivas de um lado e do outro. Então ele é balanceado. Só que os elétrons às vezes ficam girando.
Então, dependendo da relação dessa molécula com outras, os elétrons vão mais para um lado, ele fica com um lado negativo e um positivo. Então, uma das grandes forças, quando você pensa em coisas muito pequenas, é a força eletromagnética. Isso que é interessante. Quando você olha moléculas ou átomos, tudo são ímãs. Grudando, batendo, saindo, girando, né? Então, se a molécula de água ela é como se fosse um triangulinho. Ela fica girando o tempo inteiro. Dependendo do jeito que bate, às vezes gruda, às vezes não. Quando você vê, por exemplo, uma camiseta molhada pingando, o pingo, ele não sai de qualquer jeito. Ele escorre para baixo e aí cai, né? Então, se você imaginar um pingo descendo uma camiseta, o que acontece com os átomos? Eles estão girando. Girando, 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 chega lá embaixo e cai, né? Que aí haja a força da gravidade sobre eles. E o que isso tudo tem a ver com as bactérias aqui? Então, esse princípio de tocar, quando você toca uma bactéria para esmagar ela, esse é o ponto. Na visão da bactéria, quando você toca com ela, na verdade você nunca toca. Porque as suas menores unidades de contato são muito maiores do que as unidades dela. Então, você pode, por acaso... Como que você mata uma bactéria, esmaga uma bactéria? Apertar ela você não consegue, é muito difícil. Mas se você colocar ela num líquido e girar o líquido esmaga ela. Se você pegar água, alguma coisa, uma quantidade de água pequena, e você sabe que tem bactérias ali, e você gira, mistura, como se fosse com uma colher, o que vai acontecer? As moléculas de água vão começar a bater nelas. E aí, se for com força suficiente, degrada elas. Entendeu? Então, você tem que fazer canhões cósmicos de moléculas de água para bater. Certo. É exatamente igual a Star Wars. Esmagar não adianta, então. É muito difícil. Muito difícil. Vai ser muito pouco eficiente. Muito pouco. Então você quer desinfetar o chão, ficar chutando o chão, pisando nele, não vai adiantar. Agora, se você passa um desinfetante no chão, por exemplo, o desinfetante tem certas moléculas que grudam na bactéria e aí podem degradar a membrana dela. E aí ela degrada, ela abre. E é assim que funciona, então, o antibactericida. É uma das formas que ele pode funcionar, né? Por exemplo... Provoca, na verdade, uma reação química. E isso, é uma reação química que, no fundo, é uma reação eletromagnética, que você joga alguma coisa, ela gruda, gera uma tensão, né, ali, e aí você degrada o equilíbrio por exemplo, da parte externa da bactéria, ou às vezes é um elemento que entra dentro da bactéria e mata ela de dentro para fora, depende do composto que você usa. Claro. Mas isso que é importante. No mundo macroscópico, o que você chama de toque, no mundo microscópico é uma coisa mais magnética. Certo. Né? É uma coisa de contato mais magnético, que tem a ver com o termo coesão, né? Por exemplo, como que você pode esmagar uma bactéria de fato? Com certeza, se ela está dentro de um espaço, é você aumentar a pressão. Se você aumentar a pressão do espaço inteiro, vai aumentar a pressão inclusive sobre ela. Aí você esmaga ela. Por pressão. Dentro de uma panela de pressão, por exemplo, se mata bastante bactéria. Então. Pelo calor, porque você degrada pelo calor e também pela pressão. Mas se você pegar aquelas coisas de experimento mesmo, coloca um ar lá dentro e vai aumentando a pressão. Vai tirando o ar, vai aumentando a pressão. Inclusive, isso é um método para esterilizar alimentos, que é chamado pascalização. Ou pasteurização por alta pressão. Você põe carne, por exemplo, dentro desse aparelho, ele tira o ar e aumenta muito a pressão. Ele vai esmagar as bactérias. Ele mata as bactérias, vários tipos, não todos, não é 100%, mas ele aumenta muito a validade de carnes, de alimentos com esse método. Né? Então você aumenta muito, muito, muito a pressão, uma pressão inimaginável, que lá dentro você já teria morrido, né? E mata as bactérias também. É o único jeito tecnicamente válido de você esmagar uma bactéria é por um mecanismo de pascalização, né? E a Alissa que pergunta aqui sobre lavar a mão com sabonete ou com água, está relacionado a tudo isso, Altair? O que você acha? Pense nessa coisa microscópica. Tipo, você jogou um doce, sei lá, um chocolate no chão, né? Quando ele bate no chão, então parece que é liso, mas na verdade, se você pensar do ponto de vista molecular, não, tem ranhuras e tal, né? Inclusive, as bactérias podem estar ali, né? Quanto tempo você acha que uma bactéria leva para andar por um chocolate e cair no chão? Você acha que ele anda rápido? Você acha que ele anda? Eu acho que ele se desloca. E sim, tem várias formas de se deslocar. Não sei se parece com andar, mas ele se desloca. Isso, alguns de vários tipos, né? De vários jeitos. Mas... Eu não sei se é tão rápido assim. É tão rápido assim, Altair? Então... Se bem que assim, tem a regra dos 3 segundos, a regra dos 5 segundos, ou dos 10 segundos, né, Altair? Tem... Que o Ricardo Wolff, de 28 anos, análise de sistema de Joinville e Santa Catarina, ele fala assim, todo mundo já escutou sobre a regra de que se uma comida cair no chão e você pegar ela antes de 3 ou 5 ou 10 segundos e der aquela sopradinha, você pode comer que não tem problema. O popular mata engorda, né? Não mata engorda, né?
Inclusive, em 2003 foi publicado um artigo sobre isso. Certo. Sobre a prevalência de pessoas que acreditavam na teoria do mata engorda. E nos Estados Unidos, né, pela Gillian Clark. E ela descobriu que 50% dos homens e 70% das mulheres, se a comida tá no chão a menos de 5 segundos, elas comem. Então o mata engorda é a regra dos 5 segundos. Certo. Tá? Pra ela. Bom. Só e que... o quanto é seguro isso, Altair? Então, e foi feito um artigo que foi publicado no Journal of Applied Microbiology, né? Com salmonela, que é grave, né? Salmonela. Então eles jogaram em diferentes tipos de superfície, fórmica, madeira, comida. E tinha salmonela lá. E eles analisaram a comida para ver quanto de bactérias, de elementos se grudavam. E eles viram que 5 segundos é muito. Elas grudam antes que isso. Só que aí o problema não é se gruda ou não, é a concentração. Claro. Então, é a concentração. Porque, se você deixar 5 segundos a comida, vai ter, nas amostras que eles avaliaram, entre 150 e 8 mil unidades de salmonela. Certo. Tá? Se você deixar por 1 minuto, vai ter 10 vezes mais que isso. Ou seja, você vai ter uma capacidade de ser infectado muito maior. Porque elas se reproduzem muito rápido? Não, porque elas aderem, elas vão aderindo. É o tempo de aderência. Elas vão aderindo, isso. Né? Lembra que são colônias, então às vezes quando a comida cai, bate em uma, já adere, naquela que está ali. Né? E as outras eventualmente vão aderindo quanto mais tempo for. Né? É exatamente o fenômeno da água no papel. Então imagina, você encosta o papel na água. A água começa a subir pelo papel. Então, rapidamente. Isso, exatamente a mesma coisa. Você joga a comida no chão, vai cair em cima de alguma. E aí outras vão começar por coesão a grudar. E isso tem uma velocidade que não é tão rápida quanto a da água, mas é rápida. Ou seja, 5 segundos é muito. Isso, então mas é rápido. É rápido, isso. Essa lei devia diminuir para quanto, então, tá aí? Então, na verdade, para 1 femtosegundo. Femtosegundo? O que é um femtosegundo? Um femtosegundo você pega... É 1 quadrilionésimo de segundo. Você pega 1 segundo e dividiu em 4 Caceta, Altair. Aí sim, aí vale. Por quê? Em 1 quadrilionésimo de segundo é o tempo necessário que um átomo, uma molécula, pensar algo mais complexo. Há moléculas presentes na superfície da bactéria, gruda na comida. É muito rápido. É muito rápido. Então, se você pensa na água, então, se for uma superfície suja, nem pensar. Só que as pessoas... É o que o Ricardo fala, né? Assim, essa regra não serve para qualquer coisa. Ela não vai funcionar se você deixou a comida cair em cima do cocô, por exemplo. Mais ou menos. Porque se for 1 quadrilionésimo de segundo, dá. Você pega e tira. Né? Mas não vai dar, né? Não vai dar, então. Não vai dar. Porque o problema, de novo, não é aonde cai. Então, mas o problema é que o cocô tem uma concentração... Tem uma concentração maior, mas e aí você aumenta o problema. Né? Mas o pior não é a concentração, é o tipo de bactéria. Sim. Então, pense o nosso corpo, o mata engorda só não te mata porque você tem um sistema imunológico que funciona bem. Então imagina que você tem um exército e por acaso você pegou uma coisa do chão e comeu, e essa coisa tinha 8 mil salmonelas. É como se fosse um exército de salmonelas. Sim. Se o seu corpo estiver bem preparado, ele dá conta e mata todas. Às vezes, por exemplo, se você coloca no cocô assim, tem outros tipos de bactéria que com menos elementos já geram um mal maior. Isso, são os Chuck Norris das bactérias. Isso. Então, às vezes 8 mil salmonelas é um Chuck Norris. Entendeu? E aí, se um Chuck Norris gruda em 1 quadrilionésimo de segundo. Então, às vezes, um Chuck Norris faz mais estrago do que 8 mil salmonelas. Ou seja, caiu comida no chão, Altair, em regra, então é melhor não comer. É melhor. Mas aí, então, aí depende de onde cai. Se você souber as bactérias que estão ali, fala, dá pra deixar um pouco, o meu sistema imunológico dá conta. Se o chão tiver acabado de ser lavado, dá pra confiar mais? Dá pra confiar mais, porque provavelmente as bactérias que vão ter ali não são dos tipos que fazem muito mal, a menos que elas tenham uma concentração muito grande. Certo. Então, se você deixar muito tempo, faz mal, mas se deixar pouco, não. Certo. No cocô, você tá jogando com os dados. Tá. Porque talvez você pegue um Chuck Norris, entendeu? Das bactérias. E aí fica pior. Né? Então, pra encerrar essa discussão fantástica, eu achei sensacional, não sei de você. Eu acho que não ficou tão... Peraí, a gente começou a falar, a gente faltou falar da Lissa que fala sobre esfregar bem as mãos com a água. Você sabe responder essa agora, dado que a gente conversou? Se isso é tão eficiente quanto usar sabão, ou se é mais eficiente que usar sabão... Então, você sabe o que a Pelo resposta... que você me falou, isso. Né, se você usa sabão, ajuda, porque você tem agentes ali que reagem com a bactéria e podem ali ou danificar ela, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora.
E lembra como eu falei tem 2 jeitos mais fáceis de esmagar uma bactéria. Isso, e a outra é que você causa ali contato com a água e exerce uma certa pressão. Na verdade é um movimento. Isso, você gera um movimento. Ali, né? Como se estivesse misturando a água. Isso. Então, lembra, 2 jeitos de esmagar uma bactéria. Colocando ela num lugar de alta pressão, né, como a pascalização, ou colocando num meio que você mistura. Sim. Mistura. Agora, não sei te dizer se a água esfregando sem sabão é tão eficiente quanto o sabão. Eu imagino que não. Não é, porque você tem que controlar a maneira como a pessoa esfrega. Esfregar é uma coisa muito relativa. Sim. Tem gente que esfrega muito, tem gente que esfrega pouco. Existem técnicas para lavar. Inclusive, exato. Higienização num hospital, numa sala de cirurgia. E isso diminuiu muito a taxa de infecção nos hospitais, sobretudo no século XX. É uma técnica que você tem que treinar muito. Cirurgiões, anestesistas, tem que treinar muito o jeito. E eles, de fato, esfregam bastante, mas você não pode esfregar demais, porque pode gerar o efeito contrário. Porque você esfrega tanto que gera ranhura na pele. Aí a bactéria entra. Sim. Então tem uma certa técnica, um certo jeito, né? E às vezes, mesmo com a luva, você lava a luva também. Então tem toda uma técnica bem específica para isso. Então lavar com sabonete é mais eficiente do que lavar só com água. Sim, E tanto aí voltamos na pergunta anterior, né, da sua pergunta, se você lavar com sabonete antibactericida vai ser mais eficiente ainda. Sim. Tão eficiente que pode te fazer mal. Porque degrada até bactérias que são úteis para você. Né? Então você comete um mal, um bem excessivo, né? Acaba virando um certo mal. Para encerrar, tem uma pergunta para você, Kim. Baseado nessa discussão que a gente teve da relação entre macro e micro, da emergência, o princípio de emergência, né? Então o molhado é um processo emergente da soma de bilhões de contatos elétricos, né? Ou na verdade magnéticos entre bactérias, que do ponto de vista macroscópico a gente chama de molhado. Como você acha que funciona a cola? Cola Prit, qualquer cola. Cola escolar. Por que a cola cola? Por que a cola cola? Isso. Tem tudo a ver com a questão da bactéria. Eu acho que ele deve criar algum tipo de mecanismo aí químico que faz com que polos negativos e positivos se encontrem aí. Então, imagine, por exemplo, do ponto de vista macroscópico, você joga um pouco de cola na mesa. Ela vai ficar uma bolinha na mesa. Sim. Se você vê do ponto de vista de uma bactéria, que a bactéria nem vê a mesa. Então, ela não vai ver a mesa lisa, ela vai ver uma série de ranhuras e a cola vai adentrar essas ranhuras também. Se você ficar menor ainda e virar quase uma molécula, o que vai acontecer? Os elementos presentes na mesa, junto com os elementos que são mais reativos da cola, vão se juntar e gerar uma tensão, na verdade uma coesão. E essa coesão vai fazer com que a cola grude. Então, no fundo, a cola é como se fosse um encaixe. É como se fosse um encaixe mesmo. Do ponto de vista... Como se estivesse preenchendo essas ranhuras, né? Preenchendo e fixando. Não é só preencher, né? Certo. É preencher e fixar, gerando uma tensão. Só preencher não adianta, né? Isso. Mas você pode fazer um mecanismo similar a essa ideia. A água pode preencher. A água preenche e também ela gruda. A água gruda. Sim. Tanto é que você pode molhar um lado de uma mesa e o pingo não cai, ele grudou. Então, pensando do ponto de vista, por exemplo, de uma formiga, a água é cola. A água não é água, a água é cola. Ela tem que fugir da água. Ela desenvolveu adaptações. Ela não consegue andar direito. Ela morre. Se o terreno tiver úmido. E isso. Alguns insetos pequenos desenvolveram adaptações, por exemplo, que o corpo dela tem uma espécie de verniz para a água não grudar, escorrer, porque se grudar fica muito pesado. Se você olha a formiga bem de perto, ela é bem envernizada, né? Exato, ela é brilhantinha. Por exemplo, você sabia que quando você toma um banho de 5 minutos, você sai meio quilo mais pesado? Meio quilo? De água, porque a água gruda. Nunca se pesa depois de tomar banho, tá? Porque a água tem essa propriedade de grudar, depois ela vai saindo, né? Conforme você vai secando. E tem um jeito de você tentar visualizar como é o efeito da cola, do batom. O batom tem a mesma ideia. O batom gruda nas ranhuras e tal. Lembra daquelas listas... Quanto mais lisa a superfície, mais difícil de colar, né? Mais difícil de colar, mas não quer dizer que não tenha as ranhuras, claro, que não possa são ranhuras colar. Invisíveis. Isso. Lembra daquelas listas telefônicas antigas? Que tinha 1000 páginas? Pega uma velha. Infelizmente eu lembro. Pega uma. Somos de tia, né? Pega uma daquelas duas, daquelas antigas. E faz o seguinte: abre, por exemplo, entrelaça uma na outra. Como que você faz? Você pega a página de uma, coloca a página da outra em cima e vai entrelaçando as páginas. Né? Até o momento que elas fiquem unidas.
mesmo, né? Tenta tirar. Pega uma lista, uma de cada lado e puxa. Você não vai conseguir tirar. Tem uns experimentos muito legais que, sem cola, ele coloca uma lista telefônica, ele consegue puxar um carro. Só no encaixe, né? Só no... Isso. É como, você acha que a fibra do papel, uma folha de papel é lisa, mas não é, ela tem ranhuras. E essa ranhura encosta com a ranhura da outra folha e cria um gancho. Elas engancham. 2 folhas de papel é muito pouco, você consegue tirar. Mas se você tem uma lista telefônica... Uma ranhura eletromagnética ali, né? Quer dizer, um grude eletromagnético. Não, é uma ranhura até física mesmo. Um pedacinho de papel do tamanho de um micron que encaixa no outro. Se um micron com a sua força macroscópica, claro que você rompe. Mas se você tiver 1000 contatos, a força somada você consegue puxar um carro. Então, isso é o efeito, por exemplo, microscópico da cola, que macroscópico você consegue ver. São coisas que sem nenhuma cola se grudam, porque coisas lisas na verdade não são. Muito legal. Muito louco, hein, Altair? Muito louco. Fomos longe nesse episódio, hein, Altair? A ideia era essa. As perguntas zoeiras são as melhores pra isso. Então é isso, ouvinte. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.